Desculpem um pequeno problema técnico, começando tudo novamente, tá? Para quem não ouviu, eu sou Elvira Menezes. Hoje eu represento 26 agentes de viagens, tá? Da Rede Mais Agente, que é um projeto apoiado pelo Sebrae. Como eu falei anteriormente, né? Nós somos um tipo de organização que trabalhamos em rede. E eu acho que para a economia atual não tem nada mais provincial, né? Nós agora vamos pôr em prática. E hoje iniciamos esse projeto, onde nós vamos estar fazendo lives semanalmente com especialistas do turismo ou convidados. E a nossa convidada de hoje é a doutora Andréa Menezes. Vamos aguardar. Tem apresentado algumas instabilidades, porque as pessoas, tem muita gente no mundo todo fazendo live. Então a gente acaba tendo que ter um pouquinho de paciência, mas funciona. Nada como falar com uma especialista que tem feito várias lives, e é isso que tem acontecido realmente, né? Às vezes não tem fluído como a gente pensa. Bom, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite. Em nome das 26 agências do projeto Rede Mais Agente, a senhora é a nossa primeira convidada, tá? Bom, a doutora Andréa, gente, ela é ginecologista e obstetra, né? Ela é médica no hospital Gaffer-Guingli, na Tijuca, é um hospital universitário. Trabalha também, ela é mestranda, né? Da saúde materna e infantil. E aí, doutora, nós vamos precisar da sua ajuda para a gente entender um pouco mais o que o nosso viajante, né, quer fazer. Nós, agentes de viagem, estamos aqui assim, ó, as mãos atadas, mas não paradas, né? E por isso que a gente está precisando da ajuda da senhora. E aí nós fizemos, vai ser um bate-papo, não são só perguntas, mas a primeira que nós vamos fazer para a senhora é a seguinte, que eu acho que a senhora já ouviu muitas vezes. Como é que se dá a transmissão do coronavírus? É uma pergunta recorrente, mas temos que fazer. Algumas coisas parecem básicas, mas muita gente ainda tem dúvida, né? A transmissão é, até o momento, por gotículas. São as gotículas que saem da nossa boca, do nosso espirro, da nossa tosse. Já tem um caso suspeito de transmissão por contato com fezes, mas isso ainda não é considerado uma coisa importante. O mais importante ainda é realmente a gente receber gotículas. Aí a gente pode receber diretamente, se você estiver próximo da pessoa, ou realmente passando a mão em alguma superfície onde essa pessoa deixou a gotícula. Entendi. Então, por isso o isolamento social no momento, é isso? Isso, exatamente. É por isso que a gente está evitando que as pessoas tenham contatos umas com as outras. Alguém além da Renata não está ouvindo? A Renata não está. Renata? Acho que só a Renata que não está ouvindo. Então tá. Vamos passando. Se alguém não estiver vendo ou ouvindo, vai falando com a gente aí. Tá. Renata, dá uma olhadinha aí no seu equipamento, pode ser algum problema relacionado a isso, porque outras pessoas estão ouvindo. Ainda dentro disso que a senhora falou, né, que você falou, uma pessoa vai para a rua, né? E aí ela recebe, por exemplo, ela pega em alguma superfície na rua, sem imaginar que está contaminada, ou a gente não tem como saber isso, né? Se ela não levar as mãos no nariz, próximo aos olhos ou à boca, antes de fazer a higienização, isso é uma precaução? Por exemplo, eu estou na rua, se eu não tocar em nada, se eu andar, não tocar o mínimo possível, isso é uma precaução antes de eu fazer uma higienização? Sim, com certeza. Não tocar, né, não passar no rosto, próximo dos lugares de maior contaminação, é uma grande precaução. É por isso que nós estamos tocando tanto nessa tecla.
você minimizando o contato com o seu corpo, você vai ter uma grande chance de não pegar. Lógico que sem querer você pode ter tido alguma gotícula ou contato com alguma superfície contaminada e não vai ter como saber disso. E aí, geralmente, a pessoa assintomática também a gente não tem certeza de quantos dias essa pessoa demora para começar a transmitir o vírus. Porque ao longo do mundo, as pessoas têm tido diferentes respostas. Alguns têm tido de 2 dias já estão com sintomas. Outras pessoas levam até 14 dias para ter sintomas. Mas o mais comum são de 5 a 7 dias a pessoa contaminada começar a ter sintomas. Mas a gente ainda não tem certeza de quanto tempo essa pessoa leva para começar a transmitir. Por isso que o isolamento é tão importante. Se aquela pessoa que está do seu lado super bem, não está tossindo, não está com febre, ela pode estar transmitindo sim. Ah, entendi. Ainda dentro desse tema que nós estamos indo, então o que é importante, o que é mais relevante, porque o mercado é uma coisa que mais se comenta, né, doutora? Todo mundo tem que ir ao mercado, querendo ou não, tem que comprar alguma coisa, né? Então, coisas são perecíveis. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter antes de ir e voltar ao mercado? Então, os cuidados de sair, de sair do seu domicílio, de sair do isolamento, vão ser muito parecidos, né? Tanto para o mercado quanto para quem tem que ir trabalhar ou tem que ir para outras coisas. Primeira coisa, se você puder não ir ao mercado, não vá. Peça o delivery. Não, tenho que ir ao mercado. Então, de preferência aí de sapato fechado, né? E com uma roupa que cubra a maior parte do seu corpo. E quando retornar, deixar esse sapato na entrada de casa, né? Não continuar dentro de casa com esse sapato. Higienizar tudo que for possível ser higienizado antes de ter contato com o seu armário, com a superfície em que você manipula os alimentos, né? Essa higienização pode ser com álcool 70? Pode, mas em muitos lugares as pessoas não estão conseguindo. Então, pode ser com água e sabão mesmo, né? Ou com outros produtos. Pode ser um pouquinho de cloro diluído na água. O importante é higienizar, né? O mais importante é você higienizar de alguma forma. Você já vai tirar uma grande quantidade dos micro-organismos que estão ali. Uma pessoa escreveu agora um detalhe, até está dentro da conversa, sobre sapato fechado. Isso é importante de sapato fechado ou aberto? Sim, é muito mais importante você ir de sapato fechado, porque aí o seu pé não vai ter tanto contato, né? Porque pé é uma coisa que depois você provavelmente pode tocar e tocar em outra parte do seu corpo. E você não vai carregar poeira, porque aí depois você vem com uma sandália, por exemplo. Chegou em casa, você vai deixar a sandália na porta, mas aí você vai colocar um chinelo que você vai continuar soltando essa poeira da rua dentro de casa. Então, ou você entra direto e higieniza os seus pés. Entra direto pro banho, né? Isso é importante também, chegar e tirar a roupa. Chegou, Entendi. Soltou as suas compras, deixou o sapato lá na porta, já tira essa roupa. Não vai manipular nada com essa roupa que você veio da rua e do mercado. E no mercado, manter a distância das pessoas o máximo possível. Entendi. Evitar os horários de pico. Chegou no mercado, está muito lotado, vai outra hora ou vai em outro mercado. Tá. E ficar na distância recomendada, que é de 1,5 metro, né? 1 metro no mínimo das outras pessoas. Doutora, a senhora deve estar achando estranho, assim, agentes de viagem querendo saber muito sobre higienização, sobre rua, mas a senhora vai ver onde nós queremos chegar, porque todo agente de viagens, quem trabalha no turismo, ele dá voltas e vai chegar no objetivo dele, porque a gente tem o turismo na veia. Então, só que a saúde dos nossos clientes, ela sempre está em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. É por isso que nós convidamos primeiro uma médica e vão vir outros profissionais, porque sem a saúde dos nossos passageiros, nós não somos nada. E a nossa, lógico, né? Primeiro, a nossa e a dos nossos passageiros. Então, esses cuidados são para que a gente possa ter segurança ao transmitir isso para os nossos passageiros. E ainda dentro do assunto mercado ou rua, é importante, doutora, eu tenho visto muita gente de máscara na rua e luva. Quer dizer, tenho visto não, né? Vejo nas reportagens que eu não tenho saído. Mas o pouco que eu saí... Então, uma pergunta até da coletividade de agentes. Essas perguntas todas também vale salientar, não são minhas, é do grupo de agentes de viagens, tá? Que tem um interesse comum. Então, qual a importância, ou para segurança, eu sair na rua, eu tenho que ir com máscara e luva? Qual é a recomendação atual da Organização Mundial de Saúde e das entidades médicas?
Não estamos recomendando à população que não tenha sintomas a utilizar máscaras. Ainda se está pesquisando isso no mundo, mas até o momento não há grande proteção contra a infecção. Por quê? Aquela máscara cirúrgica, ela está recomendada para quem está com sintomas, para que essa pessoa não esteja ali no mercado, na rua, no consultório médico, jogando gotículas cheias de vírus para quem estiver por perto ou para quem vai ter contato depois com aquela superfície. Então, quem tem sintomas tem que ir à rua, e até mesmo dentro de casa, se ela não puder ficar isolada num quarto, se ela tiver que sair, utilizar banheiro, que outras pessoas vão utilizar, ela tem que utilizar a máscara cirúrgica. Pessoas que não têm sintomas, não está indicado até o momento. Por quê? Não vai se proteger de todas essas outras formas de contaminação. Da sua mão passar numa superfície, eu vou chegar na luva depois. Da sua mão chegar numa superfície e tocar. Aquela máscara cirúrgica, ela deveria ser trocada a cada 2 horas. Então, entendi. O mundo inteiro sair de máscara e trocar a cada 2 horas, nós não vamos ter máscara para quem realmente precisa. São as pessoas que estão lá na área da saúde, realmente tendo ali um ataque de gotículas o tempo todo. Não é só por isso. Se fosse uma coisa que realmente protegesse, ia ter que se dar um jeito de achar máscara para todo mundo. Mas não é o caso. Né? E o que a gente nota? Você está ali, essa pessoa que está usando a máscara cirúrgica, ou até a N95 eu tenho visto pessoas andar na rua. Os profissionais de saúde que mais se contaminaram na hora de retirar a máscara. Sério? Não... É isso que é uma pergunta. Então, eles estão se contaminando? Essa semana saiu um artigo dizendo que a maioria dos profissionais de saúde que se contaminaram na hora de tirar os equipamentos. Olha então, só, gente. Até pra gente que é da área da saúde e que tem prática, é difícil retirar aquela máscara sem tocar em nenhuma parte do seu rosto ou em nenhuma parte da sua mão, com a parte que está toda contaminada. Então, imagine para quem não tem prática, é pior ainda. Então, além de a gente não ter certeza de que as pessoas realmente estão protegidas, a gente acha que não está protegendo, porque todo o resto do seu corpo está exposto, você ainda corre o risco de alguém ter ali tossido, espirrado perto de você. E você, na hora de tirar... A da frente está contaminada. Na hora de tirar, ou você encosta aquilo no seu rosto, no seu pescoço ou na sua mão, ou você coloca perto de alguma coisa que você vai tocar depois, ou perto de alguma superfície. Ou você, na hora que vai jogar no lixo, amassa e contamina toda a sua mão. Então, a gente tem a preocupação de que essas pessoas, além de não estarem se protegendo, vão estar aumentando as chances de se contaminar. Então, só usar máscara quem está tendo indicação. Alguns pacientes oncológicos, Entendi. Os médicos estão, olha, eu acho que você deveria sair de máscara. Então, se algum profissional de saúde orientou você a sair de máscara, por algum motivo, seja por sintoma ou por imunossupressão, saia. Se você não teve essa orientação, você pode estar correndo mais risco do que o necessário. Isso pode mudar ao longo dos próximos meses, porque a OMS está estudando isso no mundo inteiro, que a porcentagem de pessoas realmente ficam protegidas usando máscara. Luva é a mesma coisa. Tô de luva, posso pôr a mão onde eu quiser. Tô de luva, vou pegar em tudo sempre. Então, tira o que a gente acha que tira a atenção. E dependendo da luva, ela é porosa sim. Você pode ter uma passagem ali de micro-organismos. Aquela luva não é blindada, essas luvas mais finas que a gente usa. Então, algumas pessoas deixam de lavar tanto a mão quanto deveriam e acabam botando a mão em tudo quanto é coisa sem problema porque tá de luva. E aí, aquela luva super contaminada também vai depois tocar em alguma coisa sua ou do seu corpo que você vai se contaminar. Então, usar a máscara, usar a luva, não te previne de ter que fazer todas as outras medidas de higiene e também não vai te prevenir 100%. Então, não é essa a solução no momento. Vamos aguardar mais orientações aí da OMS, da OMS. Saúde. Nossa, doutora, muito esclarecedor, porque eu acho que quem está assistindo, outras pessoas que nós vamos retransmitir, não tinha se antenado que ao tirar, eu estou aqui parada, ao tirar a máscara eu posso passar em mim e sabe? Posso, sem querer, jogar em algum lugar e achando que eu estou protegida, né? Sim. Então, essa é a importância, todo mundo que está assistindo, para quem a gente vai repassar, de alguns detalhes que a gente pensa que já viu na TV. Eu já vi tudo sobre corona na TV.
Ai, não aguento mais live sobre isso, mas a gente está tentando, e justamente nesses detalhes, que a gente possa nos ajudar para voltar logo, né? E, doutora, dentro disso que a senhora falou, esses métodos aí de higienização, tem que ir até quando? Tem uma previsão? Então, isso também a gente vai continuar observando as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Até quando a gente vai ficar isolado? Até quando a gente vai ter que fazer tudo isso? Na verdade, muitos desses hábitos a gente tem que levar para o resto da vida, né? Eu espero que a maioria das pessoas estejam entendendo isso. Isso são hábitos que a gente já deveria ter. Chegar da rua e lavar a mão é uma coisa que é o mínimo, né? Sempre deveria fazer. Mas álcool gel, doutora, ninguém tem o hábito de usar todos os dias. Então, a gente não precisaria usar todos os dias. E o álcool gel também, essa ilusão de que ele tira essa necessidade de você lavar a mão bem, também não é assim. Ele é um complemento. O que é mais importante é lavar a mão e não se importar tanto com o que vai passar depois. O mais importante é você ter uma água e sabão ali e esfregar as mãos bem em todos os cantinhos com aquelas manobras todas que tem vários vídeos aí pela internet, porque a função mecânica desse esfregar e da água passar e levar, ela também leva os micro-organismos. Ela é muito importante. Então, só fazer assim, não adianta. Então, o negócio é lavar a mão. É lavar a mão, né? A face, depois as costas, a ponta dos dedos. Não desse jeito rápido que eu tô fazendo, não. Tudo junto. Tá. Depois, levar... Eu tô treinando, doutor. E, por fim, esfregar aqui. Isso tudo bem entendi. devagar. Você tem que ler. Tem várias. O pessoal falando, né? Canta parabéns, só pode parar quando acabar 20 segundos. Mas no mínimo 20 segundos. Então, isso são hábitos que a gente já deveria ter. Então, esses hábitos a gente tem que levar pelo resto da vida. Então essa história. E não entrar com o sapato da rua, a gente deve levar para o resto da vida. Nós temos muitos vírus andando por aí. Nós temos muitas outras bactérias que causam doenças super graves também andando por aí. Então, esses hábitos têm que ser pelo resto da vida, esses hábitos de higiene. Lógico que a gente vai ficar um pouco menos neurado quando o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde falar pra gente, olha, a pandemia acabou. Aí a gente vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu espero que a maioria das pessoas levem esses hábitos para o resto da vida. Doutora, nós temos aí uma pergunta da Rede Mais Agente. Quase todas nós, agências, temos muitas clientes idosas, né? E nós temos clientes que moram sozinhas. Essa cliente que mora sozinha, ela tem obrigatoriedade, vamos supor, ela quase não sai. Ela tem que higienizar a casa dela todos os dias? O porquê da pergunta? Porque ela já mora sozinha, esse esforço físico de todo dia tá passando água sanitária, ou cloro. Então, como é que funciona? Ela tem que higienizar todo dia ou só se casualmente ela tiver que ir à rua? Se ela nem ninguém, como ela mora sozinha, né, não tem outras pessoas na casa, não está infectada, né, não necessariamente ela vai ter que limpar a casa inteira todos os dias. Ela mantém os hábitos ali que ela está acostumada e que ela acha que dão conta da casa dela, né? Dependendo da casa, que vai ter de quantos em quantos dias que ela vai precisar limpar. Mas, lógico, se ela não está contaminada e nem ninguém dentro da casa dela, não precisa ser todos os dias. E aí a gente fala para os idosos que moram sozinhos pedirem auxílio, né? Caso essas pessoas estejam com algum sintoma ou não estejam conseguindo fazer essas coisas mínimas de higiene dentro da casa, né? Peça auxílio. Sempre vai ter alguém ali próximo que possa ajudar, se não estiver conseguindo fazer as coisas básicas. Certo, entendi. Agora, doutora, nós agentes de viagem, repetindo sempre, a gente gosta de sair, né? Então vamos entrar no assunto, sair. Sair sozinho, de carro, assim, sabe? Se for só para espairecer a cabeça, sabe? Dar uma voltinha de carro e voltar. Tem perigoso? Então, não perigoso no âmbito de segurança, no âmbito que nós estamos falando, corona. Sim, a nossa orientação continua sendo fique em casa. Eu sei que está todo mundo de saco cheio. Vocês aí, viajantes que estão acostumados a não só sair de casa, como sair de estado, de país, deve ser pior ainda, e ainda é o trabalho de vocês. Eu sei que está muito difícil, mas toda vez que você vai sair de casa, você tem risco de contato com tudo isso que a gente está falando. Então, eu entrei no meu carro, eu estou com 0 contato com outras pessoas, mas aquele meu volante eu posso ter pegado em algum lugar, aquele meu volante pode estar contaminado. O lugar que eu troco a marcha pode estar contaminado. Então, de preferência, se vai sair mesmo de carro, então higienizar a maçaneta,
né? De preferência com álcool 70, o volante, os lugares que você toca. São precauções que podem prevenir, mas ali você vai estar... Então, assim, pôs o pé para fora de casa, você está Entendi. com o risco. Lógico que a gente... Olha lá, tem alguém querendo viajar ali. Lógico que a gente não vai ficar também, meu Deus, eu vou sair e vou morrer. Ninguém aqui quer colocar histeria em ninguém. A gente quer que as pessoas tenham o máximo de segurança possível. Tive que sair, vou sair. Fazer o quê? Eu, por exemplo, e os meus colegas da área da saúde, a gente está trabalhando normalmente ou em alguns lugares até mais do que trabalharia. Então, a gente não tem medo quando sai? Tem, mas ninguém tem que ficar histérico, né? Eu faço as minhas medidas de higiene quando saio, quando volto, e a vida que segue. Tem gente que não está tendo o privilégio de ficar em casa, está tendo que pegar transporte público cheio. Essa pessoa, infelizmente, né, o que ela vai fazer? Ela pode tentar mudar de horário, mas às vezes ela não vai conseguir. Então, ela tem que tentar manter a distância o máximo possível e, quando chegar em casa, fazer todas as medidas de higiene imediatamente. E aí, sem neurose. Agora, sair sem motivo, vamos evitar o máximo possível, principalmente nessa fase do pico que nós estamos, né? Nós estamos chegando na fase do pico, a gente nem chegou nela ainda. Então, se todo mundo começar a surtar agora, começar a sair porque tem que sair, a gente vai ter problemas bem sérios, porque o nosso sistema de saúde não vai dar conta, nem o público, nem o privado. Entendi. Doutora, a senhora citou há pouco, né, dos cuidados, que você precisa sair, igual você trabalha no Gafre, né, Gafreguinle, que é um hospital de referência. Como é que é o psicológico seu e dos seus colegas ao entrar? Vocês tem que ir, né? Sim. Como é que é entrar, sair? Vocês estão tendo algum... Temos que ir, né? Protocolo, né? Na área da saúde, fizemos um juramento. Então, nós temos que ir e não está sendo fácil para muita gente, principalmente quem está na linha de frente da clínica médica, né? Em muitos lugares não tem os EPIs necessários, então a gente está lutando para que as pessoas denunciem quais são esses lugares de trabalho que não estão oferecendo os EPIs, porque a gente tem que cobrar que esses profissionais tenham a proteção adequada para fazer o atendimento que a população precisa. Então, sendo fácil não está, né? Toda vez que você está de plantão, tem até estudo sobre isso, né? Mesmo que não esteja acontecendo nada, a gente já fica com o nível de estresse aumentado. E nesses dias, com certeza, eu e todos os meus colegas estão ficando com o nível de estresse maior ainda. Primeiro porque a gente não entrou na área da saúde para ver as pessoas morrerem, né? E a gente sabe que é uma doença que tem um grande risco de morte. Então, só isso por si só já é um grande problema. E ainda a gente tendo risco, e tendo risco de levar isso para os nossos familiares e entes queridos, está sendo muito complicado. Mas vamos ter força que todos nós vamos superar tudo isso. Entendi. E aí, por exemplo, ainda dentro aí, falando de hospital, a senhora é obstetra, e existem riscos, vamos supor, eu quero deixar esse esclarecimento para quem estiver vendo, ou tiver um conhecido, ou um cliente grávido. Existe risco para a mulher grávida? Algum risco no que diz respeito a consequências para o bebê, se ela contrair essa infecção? Então, a gestante, para a gente, sempre é considerada uma pessoa imunossuprimida. O sistema imunológico dela não funciona corretamente. Dentro de todas as notícias péssimas que a gente tem do coronavírus, graças a Deus, quando a gente fala em gestantes, a gente tem uma boa notícia. Até o momento, não foi detectado no mundo a transmissão da mãe para o bebê dentro da barriga e nem no periparto, porque periparto é esse período próximo do parto. A paciente que tem doença comprovada ou suspeita, lógico que vai tomar todas essas precauções que a gente falou. Só vai pegar o bebê de máscara, de preferência de luva e capote, porque ela vai encostar o bebê, né, muito próximo, ou vai amamentar. Mas o vírus ainda não foi encontrado nem no líquido amniótico, nem no leite materno. Então, menos mal. Assim, as gestantes, por enquanto, estão tendo doença grave na mesma proporção que as pessoas não grávidas. Muito diferente de outras doenças, como, por exemplo, o Zika vírus, que causava alterações bem graves no feto, o H1N1, que as gestantes pareciam evoluir bem rápido para a doença grave, muito mais do que as pessoas não grávidas. Então, pelo menos em tudo isso de notícia ruim, a gente tem uma notícia boa, né? Entendi. Mas não tira as gestantes aí de terem todas essas precauções aí bem certinhas, porque a gente ainda considera elas do grupo de risco por elas não terem imunidade funcionando normalmente como as pessoas não grávidas.
Entendi. Hoje a gente tem procurado, nós da área de viagem, conversar muito. Nós temos, assim, clientes de todas as idades, perfis e tudo mais. Então a gente está tentando levar uma palavra para eles. Lógico que a orientação maior tem que ser de vocês. Então um dos motivos da gente estar fazendo essas lives com os profissionais é tentar nos acalmar e acalmar, ou levar uma palavra de carinho para essas pessoas, né? Hoje a gente já está seguro, quem está vendo, que o que a senhora está falando, detalhes são pertinentes que a gente pode passar, né? E aí, doutora, uma pergunta que não quer calar e nós temos que perguntar. Eu acho que todo mundo, toda a gente quer saber, e o turista também, né? Tem alguma previsão de término dessa pandemia? Então, gente, queria muito poder dar a resposta certinha que vocês queriam, mas a gente só tem previsões, né? A previsão da duração da pandemia aqui ainda é de 4 meses, né? Mas vai ser menos? Vai ser mais? Não sabemos. Vai manter essa indicação de isolamento por 4 meses? Não sabemos. Vai durar o quanto for necessário, dependendo do quanto o vírus está afetando a nossa população, do quanto vai ser necessária essa manutenção. Lá na China, depois de 3 meses, pararam de ter casos de transmissão local. Eles foram muito rígidos. Quando a coisa ficou feia mesmo, o isolamento foi muito rígido. A higienização das ruas pelo poder público foi muito rígida, né? O mercado lá onde surgiu realmente a transmissão viral foi fechado e totalmente higienizado. Então, tiveram muitas ações muito rígidas. E aí, mesmo quando acabou, todo mundo achou que no dia seguinte eles já iam liberar o isolamento, mas eles tiveram a cautela de aguardar e eles pretendem ir liberando aos poucos. Por quê? Começam a surgir outros problemas. Lá acabou, mas está chegando um monte de gente aí de viagem trazendo vírus de outro lugar. Será que a imunidade realmente vai se manter? Eles não querem arriscar isso. Entendi. Vai liberar todo mundo e eles vão ter contato com essas pessoas, aí vai começar uma nova onda de contaminação. Então, arriscar isso não é o certo. Então, eles estão aguardando e estão começando a liberar bem devagarzinho alguns serviços, alguns lugares. E eu acho que essa é a conduta a ser tomada com cautela, né? Eu espero que aqui seja assim também. Então, olha só, pegando um gancho do que você falou, nós que trabalhamos com viagem, após o término de tudo isso, pode ter lugar que não permita uma entrada em massa, ou, mudando um pouco essa pergunta, como é que eu vou poder acalentar o coração do meu cliente? Ele vai falar, mas eu posso ir um passeio de escuna, um passeio onde tenha muita gente, não sei, tem várias coisas, num parque, por exemplo, um Beto Carreiro, estou dando no Brasil, porque nós vamos prestigiar o turismo nacional, então ele pode... ele vai perguntar logo para a gente, isso com certeza, mas eu já posso ir? Como é que a gente vai seguir essa linha? Eu vou ter que consultar um médico, consultar um especialista, eu e os meus amigos agentes de viagem? Sim, todos nós teremos que esperar a liberação pelo Ministério da Saúde, né? Todos nós. Então, primeiro, esses lugares de aglomeração, né, grandes parques, vão ser os últimos a serem liberados. Primeiramente, vão ser liberados os serviços, né? O comércio, lugares de pequenas aglomerações, que são os comércios, lojinhas. E aí, com certeza, os lugares de grande aglomeração, parques, estádios de futebol, essas coisas todas vão ser os últimos a serem liberados. Então, entendi. Cada país vai ter que ver isso, vai ter que ver como é que está a infecção nesse país. E aí, é isso que vai acontecer. Vocês vão ter que esperar a liberar cada destino aí que vocês estiverem planejando, porque em cada país vai ter que ser feito desse jeito, vai ter que ser feito localmente. Aqui acabou a transmissão. Só que eu acho que, por exemplo, os lugares que o isolamento começou muito cedo, a maior parte da população não teve contato com o vírus. Então, há muito risco você liberar essa população de uma vez e ela ter contato e aí sim vir uma onda absurda de contaminação. Então, eu sei que, principalmente para a indústria do turismo, há uma grande necessidade de a gente ter isso liberado logo para vocês voltarem a funcionar direito, mas a gente vai ter que ter essa cautela, porque imagina, tá lá no Beto Carreiro, né, tem um mês que passou, chega uma pessoa contaminada, contamina todo mundo. Aí vai ser realmente cada um voltando para o seu lugar e trazendo uma nova onda de contaminação para os seus lugares. Então, a gente não pode arriscar que isso aconteça.
Entendi. O que você está sugerindo, por exemplo, talvez não só o Brasil como Estado, nós aqui no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, locais que nós recebemos muita gente. Talvez tenha que ter algumas precauções, mesmo após ter sido liberado, a OMS ter falado, ó, podemos ir. Pode ter essa precaução? Pode ser que mesmo depois de liberado, então essas atrações não abram rápido. Pode ser que o turismo ainda fique com algumas coisas paradas por causa disso. Locais de grande aglomeração, eu espero que sejam os últimos a serem liberados, porque são locais onde o vírus pode se espalhar muito rápido. Então, entendi. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais para ter essas outras liberações totais aí. Tá. Então, vai depender de quando a pandemia vai estar aqui. Isso vai depender muito de governante, de local para local, de análise de tudo, é isso? De análise de números de casos de cada local. Tá. E esses casos são analisados pela OMS, é isso? Ou pelo governo, no caso do Rio de Janeiro? Como é que é? Então, esse escalonamento de poder, né, que tem tido muita dúvida. Então, assim, o município do Rio, ele está subjugado ao Estado do Rio de Janeiro. Então, o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, vai falar, não, peraí, Rio de Janeiro aqui, ó, a cidade ainda está com muito contaminação, pode contaminar as outras cidades. Então, as outras cidades estão bem, estou dando um exemplo. Mas a cidade do Rio de Janeiro ainda está com muitos casos. Então, o Estado vai manter o Estado todo parado ainda, para que as coisas não se espalhem, né? Para que as pessoas não saiam daquela cidade que tem mais contaminação e vá para o outro. Mesma coisa o Ministério da Saúde. Todos os estados estão bem, mas Rio, São Paulo ainda estão com muitos casos. A gente tem que manter a precaução no país todo, porque senão vai se espalhar para o resto do país novamente. Então, a gente pode ter várias ondas de contaminação. Então, um lugar vai influenciar o outro. Entendi, doutora. Bom, assim, eu estou vendo que nós vamos ter que ser bem pacientes, inovar, né? Eu quero que a senhora entenda, nós, agentes de viagem, somos assim... a gente quer rua, né? Quer rua, quer os nossos passageiros. Uma pergunta, a gente tem um tempinho, vou fazer uma pergunta que fizeram aí para a senhora. Tem algum cuidado ao usar um Uber, um táxi? Os mesmos que a gente já comentou, né? De preferência, não pegar na maçaneta ali com a sua mão, né? Tem gente levando lencinho, tem gente levando alguma coisa descartável. Se eu não tem jeito, vou pegar, lembrar que eu não posso encostar aquela mão em lugar nenhum. E é aí que o álcool gel tem o maior valor. Então, eu peguei naquela maçaneta, entrei no Uber, o certo é eu já passar um álcool gel na minha mão. Saí, fechei e vou passar de novo. Então, o álcool gel é para ser usado até mais fora de casa do que dentro de casa, onde eu posso lavar a minha mão o tempo todo. Então, eu entrei no Uber, eu não tenho como lavar a minha mão. Então, ali é a hora que eu deveria passar o álcool gel em toda a minha mão, com todos aqueles movimentos que eu já ensinei. Entendi. De preferência, né? Não acumular muita gente dentro de um carro e evitar o máximo de tocar nos lugares ali, não ficar passando a mão demais onde eu não tenho. Entendi. Mas e assim, e quando o sentar no banco? Eu não sei quem sentou ali naquele banco antes de mim. Não vai ter como saber. Aí não tem... Não vai ter como saber se aquele banco está contaminado ou não. Só que é menos mal você se sentar e se tocar as suas costas e você chegar em casa, tirar sua roupa e tomar um banho, do que você tá tocando na maçaneta e depois passar a mão no seu rosto. Tá. Entendeu? É Entendi. muito menos grave isso, então não tem que ficar neurado com isso. Tem que ficar neurado não tá passando a mão na maçaneta e depois passar a mão na boca, no nariz, no rosto, entendeu? Entendi. De avião, já vou responder. Avião é a mesma coisa. Passei a mão ali, entrei, tive que pegar alguma coisa, tive que ajustar o meu banco, vou passar a mão, né? De preferência, se puder lavar a mão lá no lavabo, melhor. Lava a mão e depois passa o álcool gel. Não dá pra ficar levantando toda hora, né? Já vai decolar alguma coisa, passar o álcool gel. E só viajar quem tiver realmente alguma coisa muito importante, alguma emergência, coisas de trabalho, tá? Que a gente não sair mesmo. Mesmo de carro, mesmo de automóvel, com meu automóvel próprio. O quê? Se eu precisar fazer eu preciso fazer uma viagem de carro. Então, primeiro ver se você realmente precisa fazer essa viagem. Né? Preciso realmente, né? Pessoas que trabalham, que não estão com urgências familiares, emergências, alguma coisa. Acho que a primeira coisa é ver isso. Eu preciso mesmo fazer essa viagem?
porque tá difícil até nas estradas, né? Não tá tendo lugar de parada, os caminhoneiros aí estão sofrendo até para comer, porque tá tudo fechado. Então já vai ser uma viagem de risco, você não vai ter onde parar, fazer um xixi direito e lavar a sua mão. Então, primeira coisa é ver se você realmente precisa. Preciso, vou ter que fazer. Tomar todas essas precauções que eu tô falando. Álcool gel. Alguém aí no começo falou do álcool gel, como é que eu sei se é falso ou não? Comprar do camelô é complicado, porque ele vai escrever o que ele quiser ali no rótulo. E vai te dizer que é super válido, mas a maioria das vezes não está sendo. Tem gente misturando gel de cabelo com álcool 46, que não serve. Então, assim, tem que ser álcool gel 70. Tem muitos vendendo também que são álcool gel 46 ou alguma outra diluição. Também não servem. Tem que ser o álcool 70. E se vê preço abusivo, denuncie. Denuncie da Portal do Consumidor e tem outros canais aí de denúncia, porque os lugares estão tendo que vender o álcool gel a preço sem lucro. Então, entendi. Preço abusivo tem que ser denunciado. Ah, entendi. Não, mas é que dá um desespero, né, no pessoal e acaba querendo usar. Agora virou moda. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua participação. Tá? Essa foi a minha primeira de uma sequência, acho que nos ajudou muito a esclarecer. As perguntas que a doutora não respondeu, ela vai responder para a gente e a gente vai replicar, né, para quem está no ar. A gente espera revê-la muito em breve, mas muito mesmo numa viagem. Não nessa situação, uma viagem. E eu vou dizer mais. A senhora e todo mundo que está olhando, é só consultar o nosso site, maisagente.com.br. Lá a senhora tem opções de 26 agências de viagens, praticamente 26 ou umas 20 especializações. Tem turismo cultural, turismo de lua de mel, turismo de experiência, turismo de aventura, viagem em grupo, viagem quando você quer uma viagem exclusiva, uma viagem dedicada, né? E a gente pretende voltar em breve. E vamos voltar em breve, tá? E também temos receptivo no Rio de Janeiro, se tiver amigos que queiram vir para o Rio de Janeiro. Então, muito obrigada mesmo pela atenção. Em nome aqui, da Joy Rio Turismo, em nome das 26 agências da Rede Mais Agente, que tem apoio do Sebrae, agradecemos a participação. E nós temos um lema, juntos somos mais fortes, né? Então, eu acho que uma coisa que eu vi nessa nossa conversa, muita gente falando a respeito do meio ambiente. Então, eu acho que a grande lição de vida é que o meio ambiente, entre parênteses, está agradecendo, e nós que trabalhamos com viagens vamos ter lugares mais respeitados. Um exemplo, Copacabana está fechada, está parada. Imagine quanta coisa rodava ali. Então está tendo uma renovação da areia, do mar, eu penso assim, né? Alguns locais paradisíacos estão fechados, estão se renovando, seja numa floresta, seja um passarinho, seja aonde for. Vamos ver o lado bom do que nós vamos encontrar daqui para frente, quando abrir tudo isso, esses parques, essa renovação. E algumas pessoas colocaram aí que o meio ambiente agradece. Então, a gente tem que tirar o proveito de tudo isso. Por enquanto, o meio ambiente agradece. E eu acho que nós, agentes de viagens, também temos que agradecer isso, né? Porque a gente vai ter locais para oferecer muito mais disponíveis com tudo isso. Tá ok? Doutora, se cuide. Né? Obrigada. E vamos nos encontrar em outra oportunidade. Não nessa, mas essa não está ruim, mas vamos encontrar uma oportunidade bem melhor. Tá ok? Eu que quero agradecer o convite, a oportunidade de informar as pessoas, porque informação e educação é prevenção. Então, qualquer coisa, eu tô lá no @AndreaGineco. Pode entrar, pode perguntar para mim, né? O que eu não souber, eu vou repassar para colegas. A gente está tentando dar um pouco de acalanto para as pessoas, e vocês da área do turismo, eu acho que tem que ver isso exatamente com esperança. Eu sei que não está fácil, os próximos meses não serão fáceis, mas usem isso de forma positiva, como uma oportunidade de repensar, fazer planos para 2021, né, fazer novos pacotes, e ver isso como uma renovação do meio ambiente. Será que o meio ambiente não está precisando desse descanso? Né? E aí ele vai estar lá lindo para receber vocês. E eu espero que todos aí passem por essa com segurança e saúde, tá? E o que eu puder ajudar,
só ir lá e vou responder as outras perguntas que estão por aí depois, tá? Muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todos, fiquem seguros, lavem as mãos. Nós agradecemos em nome do Sebrae Rio de Janeiro também, porque o Sebrae ele é um apoio total para nós estarmos, ele tem nos dado apoio, tem nos dado força para isso, né? Para a gente continuar, já proporcionou um vídeo, a gente está aí tentando caminhar, e vamos voltar mais fortes. Muito obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Tchau. Tá, bom dia. Tchau, obrigada. Bom dia a todos. Obrigada para quem nos assistiu e Rede Mais a Gente agradece. Muito obrigada e tenha um bom dia. Siga-nos no Instagram, porque nós teremos um especialista semanalmente, ou um convidado, enfim. Geralmente vai ser às terças-feiras ou quarta, e não afirmamos um horário sempre por volta de 11 horas, mas dependemos muito do nosso convidado. Então siga a Rede Mais a Gente, viaje com a gente nessa viagem. Obrigada, um abraço, bom dia.